paz do Senhor Jesus, meu nome é Fábio Cortes, do Ministério Cristão Gileade, e este é o projeto Gotas de Conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, que será comemorada pela comunidade judaica de 27 de março a 4 de abril, e pela maioria dos cristãos no dia 4 de abril. Tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Mas qual a origem da comemoração da Páscoa? Como começou essa história? Você sabe? Tudo começou com a libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito. E você sabe quem foi Israel? Israel é o nome que Deus deu a Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, a quem Deus fez uma promessa muito importante que alcançou a mim e a você. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus disse: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Quer saber por que a sua e a minha família são benditas em Abraão? Por causa da Páscoa. Isso mesmo, por causa da Páscoa. Quer saber por quê? Eu vou explicar. Deus disse a Jacó para não ter medo de ir ao Egito e fez ainda uma promessa. Ali vocês vão crescer e se multiplicar. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Então creia que Deus é fiel para cumpri-las. Lá no Egito eles viveram em conforto e segurança, até que chegou a tempestade. O tapete da segurança foi retirado e no lugar do conforto veio a escravidão. Só para você ter uma ideia, a escravidão no Brasil durou de 1550 a 1888. Foram 338 anos de sofrimentos atrozes. A escravidão dos filhos de Israel no Egito durou ainda mais. Foram 430 anos. Até que um fato inusitado aconteceu. Tudo começou com um clamor. E essa história está contada no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer debaixo do peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Se você está sofrendo, se está doendo, clame ao Deus de Israel e ele vai ouvir você. Por causa do clamor do povo hebreu, Deus levantou um homem para ir até Faraó requerer permissão para que os escravos fossem ao deserto celebrar uma festa ao Senhor. Aí pronto, o tempo fechou. Tudo por causa de um pedido para ir a uma festa. Em Êxodo, capítulo 5, versos 1 e 2, está escrito: Moisés foi a Faraó e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Veja só, Faraó não tinha a mínima ideia de quem era o Deus de Israel. Não conhecia nem de ouvir falar. E quem é esse Deus que eu não conheço, nunca ouvi falar? Agora, pensa comigo, como Faraó deixaria ir embora a mão de obra que movimentava toda a economia do Egito? Já pensou nisso? Faraó deve ter pensado: tá doido? Quem é que tá me requerendo isso mesmo? O Senhor? Pelo que eu sei, Senhor aqui no Egito sou eu mesmo. Faraó, rei do Egito, considerava a si mesmo um deus, uma divindade, e todos concordavam com ele. Ele era rico, ele era famoso, ele era poderoso, e todos o adoravam como um deus. Quem é esse Deus que eu não conheço, que quer me dar ordens? Deus aqui sou eu. Uma das razões mais importantes para Deus querer demonstrar o seu poder aos egípcios foi o de dar-se a conhecer. Porque por mais deuses que os egípcios cultuassem, eles não conheciam o Deus verdadeiro. E por não conhecer esse Deus verdadeiro, eles não conheciam a si mesmos. As nações estavam indo de abismo em abismo. Estavam indo de mal a pior. Não havia limites para o pecado. E por isso estavam condenados à morte eterna. Eram egoístas, amantes de si mesmo, viviam matando e devorando uns aos outros. Os egípcios, eles se sentiam muito poderosos
extremamente ricos. Era a nação mais poderosa da terra. Eles eram invencíveis. Que argumento Deus podia lhes dar para convencê-los de que, na verdade, eles eram pobres, cegos e nus? Como Deus poderia chamar a atenção dos egípcios para si? Pessoas que se achavam tão autossuficientes, como elas seriam convencidas do seu pecado e da necessidade de salvação? Pois Deus escolheu justamente esse ponto da história de Israel para se apresentar a Faraó e ao povo egípcio como o único Deus, o Todo-Poderoso. A demonstração de poder no Egito tinha um objetivo: revelar o Deus verdadeiro a todos aqueles que confiavam em falsos deuses. Como era de se esperar, Faraó não quis deixar o povo ir celebrar a festa no deserto. Portanto, 10 pragas foram lançadas para quebrar a dureza do coração do povo egípcio e de seu faraó, e quebrar a dureza do coração dos demais povos daquela região. Amados, o Senhor nosso Deus pode nos livrar de Faraó, pode nos livrar da escravidão no Egito, pode nos livrar do deserto, pode nos livrar da fome, da sede, da tristeza, do desespero. Quem é poderoso como nosso Deus? O que é impossível para Ele? Ele é a rocha da nossa salvação, em quem nos refugiamos. Agora, se isso tudo é verdade, eu vou te fazer outra pergunta. E se Deus se voltar contra nós, quem poderá nos livrar? Quando Deus olhar para nós, olhar para os nossos pecados, para as nossas presepadas, quem nos livrará do seu juízo? Quem nos livrará quando Ele vier executar o seu juízo e a sua justiça? O nosso status, a nossa fama, a nossa riqueza? Será que isso pode nos livrar da ira de Deus? Que ameaça podemos fazer a Deus? Vamos levantar um exército? Já sei. Vamos nos manifestar nas redes sociais falando mal dele. Nada disso importa. Será que podemos suborná-los? Será que podemos amedrontá-lo? Será? O mundo inteiro estava convencido de que os deuses do Egito eram os mais poderosos da terra, mas nenhum deles pôde livrar Faraó e seu povo da ira de Deus, do juízo do grande eu sou. Não teve mandinga, não teve vela, não teve promessa, não teve o que os livrasse da ira do Todo-Poderoso. O trono de Faraó não serviu para nada. A sua fama de invencível, de Deus, não serviu para nada. Olha, meus irmãos, nada disso nos livrará da ira de Deus quando Deus vier com seu juízo contra nós. Ou você está banhado pelo sangue do Cordeiro, ou você está morto. E esse é o tema central da Páscoa. Deus é amor e misericórdia, mas também é justiça e juízo. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Todo mundo se acha gente boa, gente fina, mas a verdade é que somos pecadores. Somos orgulhosos e cheios de justiça própria. Nós somos iguais aos egípcios. Quem impedirá o juízo de Deus e a justiça de Deus sobre as nossas vidas e os nossos pecados? Só o próprio Deus pode nos livrar dele mesmo. Só o Senhor pode segurar o seu próprio braço. Porque não há ninguém que seja mais forte, mais poderoso do que ele. Em Êxodo, capítulo 12, versos de 12 a 14, está escrito: Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Olha só, presta atenção. Das 10 pragas enviadas ao Egito, essa última foi mais do que uma demonstração de poder. Ela foi uma profecia. Sim, Deus é justiça e juízo, e a sua ira contra o pecado é terrível, mas mesmo esse justo juiz, ele nutre um amor infinito por nós. E até a sua justiça é cheia de misericórdia. As famílias hebreias deveriam separar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Você sabe o que é um cordeiro? Cordeiro é um carneiro jovem
que nunca teve relação sexual. O Cordeiro da Páscoa não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeitinho, nenhumzinho sequer. Ele tinha que ser perfeito, imaculado. Só houve um ser humano nesta terra que morreu sem ter cometido pecado algum. Você sabe quem foi? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Também em João, capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo o que aconteceu no Egito tinha um porquê, tinha um propósito. A Páscoa no Egito não foi um ritual religioso, nem um punhado de regras e proibições ritualísticas. Tudo o que lá aconteceu apontava para algo que viria anos depois. O sacrifício do Messias, cujo sangue livraria eu e você da ira do juízo de Deus sobre os nossos pecados. Em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 11, está escrito: verdadeiramente ele tomou por si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cada detalhe daquela noite apontava para um evento futuro e uma pessoa específica. E essa pessoa era o próprio Deus. Somente Deus poderia nos salvar da sua justiça e juízo. Ele mesmo se fez homem e viveu a nossa vida, mas sem pecar uma única vez contra os princípios que ele estabeleceu para nós. Jesus, o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, foi sacrificado. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que o Messias morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o único cujo sangue derramado pode nos livrar da morte eterna, isto é, da eterna separação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Naquela noite no Egito, o anjo do Senhor passou pelas ruas da cidade e entrou em cada casa cujas portas não estavam seladas com o sangue do Cordeiro, sacrificado pela fé no grande Eu Sou. E olha, meus amados, que foi necessário ter muita fé para acreditar no que Moisés disse que aconteceria naquela noite. É a mesma fé que precisamos ter para reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, o Messias prometido por Ele para a minha e a sua salvação deste mundo de pecados. A Páscoa no Egito profetiza o sacrifício perfeito do Deus vivo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue derramado ali na cruz é o selo que nos livra da condenação, da morte e do inferno. Saiba que todos os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para a vinda de Jesus ao mundo, para resgatar todo aquele que nele crê. Toda vez que um cordeiro é sacrificado no Antigo Testamento, ele profetiza o sacrifício de Jesus na cruz. E nós, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não comemoramos a Páscoa
apenas uma vez por ano ou uma semana por ano. Nós celebramos 365 dias por ano a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício ali na cruz, pelos meus pecados, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, Senhor Deus. Pai, que essa palavra encontre lugar em nossos corações, Senhor Deus, e que podemos ser gratos 365 dias no ano pelo sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Para te